Por que Deus não perdoa os anjos caídos e Satanás? Explicar a rebelião de Satanás envolve abordar 3 quebra-cabeças complexos. Vamos dividi-los em termos mais simples e discutir como eles se relacionam entre si. Quebra-cabeça 1. Se Satanás foi criado totalmente bom por Deus, como ele cometeu um ato pecaminoso? Imagine que você faça um robô perfeitamente funcional projetado para fazer coisas boas. Um dia, o robô faz algo terrível. Você se perguntaria como isso poderia acontecer se fosse feito perfeitamente. Isso é o que ocorre com Satanás. Como um anjo criado perfeitamente escolheu fazer o mal? Frequentemente, sugere-se que, embora Satanás tenha sido criado bom, ele tinha livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio permitiu que ele fizesse escolhas independentes, incluindo a escolha de rebelar-se. Não é uma falha na criação de Deus, mas parte da liberdade concedida a todos os seres inteligentes. Origem dos anjos caídos. Antes dessa rebelião e queda, Satanás, conhecido como Lúcifer, tinha uma natureza significativamente diferente em comparação com sua posteridade como adversário e inimigo de Deus e da humanidade. Antes de sua queda, Lúcifer era considerado um anjo poderoso e belo. Deus o criou como um ser de luz e beleza. O nome Lúcifer significa portador de luz ou estrela da manhã, indicando sua natureza original brilhante e alegre. Lúcifer ocupava uma posição elevada no céu, sendo um dos querubins, anjos frequentemente associados a servir diretamente a Deus. Seu papel era significativo e respeitado entre os seres celestiais. Embora a Bíblia não forneça detalhes extensos sobre a natureza de Lúcifer antes da queda, há passagens frequentemente interpretadas como referências a ele. Por exemplo, Ezequiel capítulo 28 versículo 12 a 15 descreve uma figura frequentemente associada a Lúcifer: eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Estavas em Éden, o jardim de Deus. Essa escritura fornece percepções sobre a natureza da rebelião de Lúcifer e suas consequências, ajudando-nos a entender o tópico mais amplo da natureza imperdoável do pecado dos anjos caídos. Isso destaca a beleza e a sabedoria de Lúcifer, sua adoração a pedras preciosas e seu lugar especial na criação de Deus, indicando seu alto status e a estima com que era tratado. Lúcifer era a personificação da perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Isso implica que, antes de se rebelar contra Deus, Lúcifer era uma criação perfeita sem falhas. Como querubim ungido, Lúcifer tinha uma posição privilegiada na presença de Deus, significando alta confiança e honra no reino celestial. Apesar de sua perfeição inicial, foi encontrado pecado em Lúcifer. Isso sugere que a raiz de sua queda foi algo dentro dele, tradicionalmente interpretado como orgulho e o desejo de ser igual ou superior a Deus. A queda de Lúcifer destaca o conceito de livre-arbítrio na Bíblia. Apesar de ter sido criado perfeito e colocado em uma posição de honra, ele escolheu rebelar-se contra Deus. Essa escolha reflete o exercício do livre-arbítrio, fundamental para a natureza de todos os seres inteligentes criados por Deus, incluindo os anjos. Ao contrário dos humanos, os anjos são acreditados ter um entendimento completo de suas ações e das consequências delas. Quando Lúcifer e seus seguidores se rebelaram, fizeram isso com plena consciência. Essa decisão irrevogável feita à luz do conhecimento completo é uma razão-chave pela qual seu pecado não pode ser perdoado. O pecado de Lúcifer e dos anjos caídos. O pecado de Lúcifer e dos anjos caídos não é de ignorância ou fraqueza, mas uma rebelião deliberada e consciente contra a soberania e santidade de Deus. É visto como um afastamento final do Criador, ao contrário do pecado humano, que frequentemente decorre de ignorância ou fraqueza e pode ser arrependido. No contexto da justiça divina, a natureza imperdoável do pecado dos anjos caídos reflete o julgamento justo de Deus. Seu pecado é uma rebelião direta e consciente contra a soberania e a santidade de Deus. A misericórdia de Deus é estendida àqueles que pecam por ignorância e buscam arrependimento, uma condição não aplicável a Lúcifer e aos anjos caídos. Narrativa de redenção e distinção entre humanos e anjos. A narrativa de redenção é centrada em Jesus Cristo e é especialmente projetada para a humanidade. Os humanos, ao contrário dos anjos, pecam sem conhecimento completo e têm a capacidade de arrependimento e mudança genuína. Essa distinção é crucial para entender por que a redenção é oferecida aos humanos, mas não aos anjos caídos. A causa primária da queda de Lúcifer foi o orgulho.
Isaías capítulo 14 versículo 12 a 15 é outra passagem frequentemente associada à rebelião de Lúcifer, como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Pois disseste em teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, serei como o Altíssimo. A ambição de Lúcifer de ser igual ou superior a Deus levou à sua queda. Seu desejo de ascender ao nível de Deus ou ser adorado como Deus foi sua ruína. Esse orgulho e rebelião o transformaram de um querubim querido em Satanás, o adversário e acusador. Após sua rebelião, Lúcifer foi expulso do céu, tornando-se Satanás, o líder dos anjos caídos. Essa queda marcou uma transformação completa de ser de luz e beleza para alguém associado às trevas e ao mal. Para entender por que Deus não perdoa os anjos caídos e Satanás, é essencial saber se os anjos podem se arrepender. Isso nos leva a examinar a natureza dos anjos, a natureza do pecado e do arrependimento, e como esses aspectos diferem das experiências humanas. Natureza dos anjos. Anjos e humanos são criações distintas de Deus. São seres espirituais criados por Deus, cada um com papéis e características únicas. Os anjos estão na presença de Deus e o servem diretamente, enquanto os humanos têm uma relação mais complexa com Deus, envolvendo fé, pecado, redenção e a possibilidade de um relacionamento pessoal e íntimo com Deus por meio de Jesus. Louvem-no todos os seus anjos, ou louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem-no, sol e lua, ou louvem-no, todas as estrelas resplandecentes. Pois ele ordenou, e eles foram criados. Salmo 148 verso 2 a 5. Isso nos diz que os anjos, como tudo mais na criação, foram feitos por comando de Deus. Ao contrário dos humanos, que são físicos e espirituais, os anjos são seres puramente espirituais. A Bíblia os chama de espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação, ou Hebreus capítulo 1 versículo 14. Essa natureza espiritual permite que eles existam na presença de Deus e cumpram seus papéis como mensageiros e servos dele. Os anjos possuem maior conhecimento e sabedoria do que os humanos, mas não são oniscientes como Deus. 1 Pedro capítulo 1 versículo 12 sugere que os anjos são curiosos sobre a salvação humana, indicando que há coisas que nós, humanos, não sabemos. Foi-lhes revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam essas coisas que, agora, lhes foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado dos céus, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejam perscrutar. Os anjos interagem com os humanos como mensageiros ou agentes de Deus. Eles fornecem orientação, entregam mensagens, oferecem proteção e, às vezes, intervêm nos assuntos humanos conforme dirigido por Deus. Um exemplo está em Atos capítulo 12 versículo 6 a 11, onde um anjo ajuda Pedro a escapar da prisão. Os anjos também exibem emoções. A alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, ou Lucas capítulo 15 versículo 10, indicando que os anjos se alegram com o cumprimento da vontade de Deus. Os anjos, sendo seres espirituais, são imortais e não experimentam a morte da mesma forma que os humanos. No entanto, sua existência não é independente, são seres criados que devem sua existência a Deus. Apesar de seu poder e conhecimento, os anjos não são onipotentes ou oniscientes, eles servem sob a autoridade de Deus e agem de acordo com a vontade dele. Não devem ser adorados, como revela Apocalipse capítulo 22 versículo 8 a 9, quando um anjo diz a João para adorar a Deus, não a ele. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Quando as ouvi e vi, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo, para adorá-lo. Mas ele me disse, cuidado! Não faça isso. Sou conservo de você e dos seus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Os anjos desempenham um papel na história da salvação humana, anunciando o nascimento de Jesus, protegendo e guiando figuras-chave. Pai Celestial, Criador de tudo o que é visível e invisível, nos aproximamos de Ti hoje com corações humildes buscando sabedoria e entendimento nos mistérios do Teu plano divino. Reconhecemos a Tua sabedoria infinita e o Teu amor sem limites, que brilha sobre nós a cada dia.
Ao ponderarmos sobre as profundezas do teu perdão, nossas mentes se voltam para a difícil pergunta de por que os anjos caídos, incluindo Satanás, parecem excluídos da tua graça. Senhor, reconhecemos que nossa compreensão é limitada e que há aspectos da tua vontade divina que permanecem além da nossa compreensão. No entanto, na nossa busca por compreensão, buscamos a tua orientação. Ajuda-nos a entender, mesmo que de maneira pequena, a natureza da tua justiça e misericórdia, e como elas existem harmoniosamente no teu reino divino. Somos gratos, ó Senhor, pela misericórdia que nos estendes, apesar de nossos defeitos e da nossa tendência a nos desviar do teu caminho. Ofereces-nos a redenção e a chance de retornar ao teu amor. Este dom do perdão é um testemunho do teu amor sem fim. Estamos humildes e agradecidos pela oportunidade de nos arrependermos e sermos renovados no teu amor. No entanto, o destino dos anjos caídos, aqueles que se rebelaram contra a tua glória, permanece como um aspecto complexo da nossa fé. Reconhecemos que esses seres, uma vez puros e próximos de ti, escolheram um caminho longe da tua luz. Suas ações, nascidas do livre-arbítrio, os afastaram da tua graça. Nisso, vemos um reflexo da importância do livre-arbítrio, um presente que tu concedeste a toda a tua criação, e a responsabilidade que vem com ele. Senhor, ensina-nos através disso o valor das nossas escolhas e as consequências que elas carregam. Que possamos aprender da queda desses anjos a importância da humildade, obediência e um coração que busca constantemente a tua face. Que a história deles nos lembre de permanecer vigilantes na nossa fé e firmes na nossa devoção a ti. Também oramos, Pai Celestial, pela graça de aceitar os mistérios do teu reino. Enquanto buscamos entendimento e reconhecemos que algumas coisas só são conhecidas por ti, que possamos encontrar paz e confiança na tua sabedoria e justiça suprema. Na história dos anjos caídos, vemos a manifestação da tua justiça, um aspecto crucial e perfeito da tua natureza. Isso nos lembra que o teu amor não é permissivo, mas também está ligado à retidão e à verdade. Ajuda-nos, Senhor, a abraçar a tua justiça assim como abraçamos a tua misericórdia, entendendo que ambas são expressões do teu amor inalterável. Além disso, oramos pela força para resistir às tentações e decepções que levaram esses anjos ao erro. Protege-nos, ó Senhor, das armadilhas do maligno e guia-nos na tua luz. Equipa-nos com a armadura da fé, o escudo da verdade e a espada da tua palavra, para que possamos permanecer firmes contra todos os desafios espirituais. Ao refletirmos sobre o destino dos anjos caídos, que isso desperte em nós um amor mais profundo por ti, uma apreciação mais profunda pela tua graça e um compromisso mais forte de viver na tua retidão. Que isso nos inspire a buscar-te com todo o nosso coração, a viver vidas que te honrem e a estender o teu amor e perdão aos outros.